Olá, esse é o módulo de disciplinas espirituais da Escola do Reino e esse é um vídeo bônus. Esse vídeo vai falar sobre a disciplina da oração em línguas. A oração em línguas não é uma das disciplinas falada no livro do Richard Foster, embora ele fale sobre o Espírito Santo em vários momentos dentro do livro, mas eu entendo que é uma disciplina necessária para os nossos dias compreender e viver. É óbvio que há outras disciplinas além das citadas no livro, e talvez uma grande questão é a disciplina é um meio para um fim, e a oração em línguas ela é um meio para um fim. E as disciplinas elas trazem liberdade, como a gente viu, né? E a oração em línguas ela vai trazer uma série de liberdades para a nossa vida. As disciplinas também elas são um meio para que a gente possa ser cada vez mais parecido com Jesus. E a oração em línguas nos permite nos sermos cada vez mais parecidos com Jesus, de forma que eu consigo encaixar a oração em línguas como uma disciplina, né? Mesmo não sendo citada no livro. Eu queria então conversar um pouco com vocês sobre isso. Primeiro é importante distinguir, de forma bem rápida, a oração em línguas, o dom, né, do falar em línguas, que é um dos dons que fala lá em 1 Coríntios, e que exige a interpretação de línguas, né? Então toda língua como dom precisa ser interpretado, e ela é comparável à profecia, Deus falando com o homem. Mas há também aquilo que a gente chama de oração em línguas, que é a oração no Espírito, quando nós falamos com Deus e somos edificados. E essa oração em línguas, ela está disponível para todo crente, para todo cristão. Por isso ela pode ser uma disciplina. Não faria sentido disciplinas espirituais, né, algo para edificação do corpo, para eu ser mais parecido com Cristo, que fosse apenas para algumas pessoas. Não vou tentar provar aqui de forma extensiva que a oração em línguas é para todos, né? Todos têm o direito e o privilégio de poderem falar em línguas, mas eu abordo isso mais em outra aula, quando eu falo sobre o Espírito Santo e sobre falar em língua especificamente, mas há vários livros que falam sobre isso. Eu vou depois fazer um vídeo resenhando aí alguns livros, explicando, comentando alguns livros que falam sobre isso. Daí você pode se aprofundar ou até mesmo pegar alguns materiais que falam especificamente sobre isso. Mas enfim, a oração em línguas, a oração no Espírito é algo que está disponível para todo crente, todo aquele que tem o Espírito Santo pode, e eu queria incentivá-lo a ter isso como uma disciplina, não como um evento, né? Não como eu diria que a oração em línguas está mais pro arroz e feijão do que pro brigadeiro, né? A oração em línguas deve ser um alimento diário nosso, muito mais do que algo para uma festa. Então muitos falam em línguas, e eu não quero condenar. É importante falar em línguas em dias de celebração, quando você está cheio do Espírito, quando você vai num monte, numa sala de oração, mas a oração em línguas também deve ser praticada, vamos dizer assim, de forma racional, né? Você deve optar, escolher, decidir falar em línguas de forma frequente, para que isso possa se tornar uma disciplina na sua vida. Paulo é talvez um dos maiores homens, né, uma das maiores figuras da palavra, depois de Jesus, é uma das figuras mais importantes na igreja primitiva. Ele fala que ele falava mais em línguas do que todos eles, e ele queria que todos falassem línguas como ele. Se Paulo precisava e se Paulo achava importante, eu creio que isso também deve ser considerado por nós, né? A oração em línguas ela é para o benefício do indivíduo, para o benefício de cada um de nós. Ela é uma coisa que nos traz crescimento, que depois então isso é transbordado na vida das pessoas. Alguns benefícios rapidamente do falar em línguas. Primeiro, quando a gente ora em línguas, a gente fala em mistérios. A palavra fala em 1 Coríntios 14, 2, que quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então a gente fala em segredo com Deus. A gente fala muitas vezes sem saber a respeito do que está falando, e podemos pedir a interpretação de Deus. Mas é importante saber também que a gente ora de forma perfeita quando a gente ora. Assim, a gente fala aquilo que Deus espera que a gente fale. E isso é fé, né? Isso é talvez um benefício colateral de falar em línguas,
Isso edifica demais a nossa fé, porque nós não sabemos o que estamos orando e precisamos confiar que o Espírito Santo está nos conduzindo a isso. Há uma briga interna, assim como quando você faz um jejum de alimento, o teu corpo briga porque a tua carne quer o prazer dela e você então está disciplinando ela. Quando você ora em línguas, você disciplina a sua mente. Eu costumo falar que a oração em línguas, ela é o jejum da mente, porque a mente fica infrutífera e ela vai reclamar. Ela vai ficar dizendo, tu fica aí orando desse negócio que ninguém entende nada, isso aí é uma besteira e não sei o que. A tua mente vai falar para ti isso, porque ela quer entender o que está sendo passado ali. Mas você alimenta a sua fé, alimenta seu espírito consideravelmente. É por isso que até falei, é um termo que tem sido usado por muitas pessoas, aquecer o espírito orando em línguas. Quando você ora em línguas, você aquece seu espírito, você sintoniza melhor para ouvir a voz de Deus, você traz a sua mente, o seu espírito em obediência para ouvir a voz de Deus. E é um hábito que precisa ser exercido, precisa ser praticado para você ver os benefícios. Eu sempre li, muito sobre homens de Deus que praticavam o falar em línguas e depois de muito estudar sobre o Espírito Santo, eu fui impulsionado a fazer esse desafio ao Senhor, dizer, Senhor, eu quero praticar isso, não faz muito sentido para mim, eu sou mais racional, mas eu quero fazer. E se isso der resultado na minha vida, então eu vou ensinar. Bom, eu estou aqui ensinando. Faz diferença na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. E muitas vezes eu não sei como orar, muitas vezes eu não sei nem por onde começar e eu oro em línguas. Muitas vezes eu não estou sentindo vontade nenhuma de orar, nem de buscar a Deus, e eu começo a orar em línguas. Isso tem disciplinado a minha mente e o meu espírito, e isso tem feito diferença. Alguma diferença na minha vida tem feito. Então eu queria estimular você a fazer a mesma coisa. Quando a gente ora em línguas, a gente edifica nós mesmos. E 1 Coríntios fala, o que fala em línguas, assim mesmo se edifica. Isso tem sido usado como uma prova, um argumento para não orar em línguas. Você está orando em línguas, você só edifica você mesmo. Mas qual que é o problema de edificar a você mesmo? Então eu não deveria jejuar também, nem ler a Bíblia, porque isso também só edifica a mim mesmo. Mas edificar a mim mesmo é importante para depois eu poder edificar os outros. Então, se orar em línguas edifica a mim mesmo, eu vou orar em línguas, porque eu quero me edificar. Acho que esse é um argumento suficiente. O Mike Bickle, da IHOP, fala o seguinte: nunca conheci ninguém que atuasse no ministério profético ou no ministério de cura que não falasse em línguas regularmente em seu período particular de oração. E é verdade. Eu poderia citar aqui um monte de gente que a gente admira, que a gente vê a obra de Deus na vida deles e que tem um hábito de orar em línguas de forma muito constante, de forma muito frequente. Quando a palavra fala em orar noite e dia, orar sem cessar, eu creio que a oração em línguas nos permite orar sem cessar, porque a gente pode orar em qualquer lugar, pode orar enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto caminha. Eu costumo muito orar em línguas enquanto eu estou caminhando, andando de bicicleta ou correndo, e é tranquilo, até mesmo dirigindo, às vezes com pessoas perto, eu estou ali orando em línguas em baixinho, sussurrando, e isso não atrapalha ninguém, não escandaliza ninguém, isso não é um problema. Talvez alguém passe e olha, o cara está falando sozinho, mas não tem problema. Então a gente pode fazer isso. Paulo fazia tendas, Paulo andava de uma cidade para outra, enquanto ele fazia isso, ele orava em línguas provavelmente, porque quando ele fala que ele orava em línguas mais do que todo mundo, que momento ele orava em línguas? Eu diria que em todo o tempo. Quando nós oramos em línguas também nós bendizemos e damos graças a Deus. A palavra fala em 1 Coríntios que se louvarem apenas o Espírito, darão graças muito bem, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus. Então, são alguns argumentos, eu diria, para que a gente pudesse sempre orar em línguas, de forma prática. A gente pode orar em línguas, a gente pode também cantar em línguas, a gente pode estar fazendo cânticos espirituais. Eu gosto bastante de orar em línguas, eu revezo, eu alterno muito entre orar e cantar. Cantar é mais suave, é mais gostoso, é mais agradável para o nosso ouvido e para o ouvido de quem ouve. Se você estiver cantando em línguas, passando por alguém, a pessoa vai pensar que o cara está cantando em inglês meio esquisito, está fazendo um embromation e não escandaliza ninguém, No meio da celebração, muitas vezes eu canto em línguas,
ou eu oro em línguas, como eu falei, entre uma música e outra, antes de começar a celebração, enquanto o pastor está pregando, enquanto está sendo feito um apelo, quando tem uma música que talvez eu não gosto, eu não sei cantar, o tempo todo eu procuro estar orando em línguas. Antes de pregar ou de ensinar alguma coisa, eu procuro orar em línguas. Isso aquece meu coração. Eu costumo brincar, né? Às vezes tem períodos longos de adoração. Você vai num evento, num congresso, você passa às vezes 4, 5, 6 horas adorando. Ou num ruá, 2, 3 horas. E às vezes você perde um pouco aquele fogo naquele momento. E eu brinco, né, que é muito como quem está pegando onda no mar. Você fica esperando a onda boa, você fica esperando viver, mas enquanto você espera, você está atento. E eu costumo dizer que essa é uma disciplina que eu tenho aprendido. A forma de eu manter-me esperando até que venha uma revelação, uma palavra, um mover, é ficar orando em línguas. Isso me faz manter concentrado, compenetrado, me faz manter disciplinado diante do Senhor. Então eu começo a orar em línguas, eu canto uma canção, eu recito um texto da palavra, eu oro a Deus, eu oro por alguém, mas nos intervalos, enquanto a onda não vem, vamos dizer assim, eu continuo orando em línguas. E isso tem sido uma ferramenta na minha vida. Então, assim, eu posso falar para você de uma base bíblica, eu posso falar para você de livros, eu vou depois citar vários livros, eu posso citar homens de Deus para você, como Kenneth Hagin, como Wigglesworth, como David Young Shu, como John Bevere, como o Bispo Mano, como Luciano Subirá, como o Pastor Harold, como o Tel Hayashi, tantos homens de Deus que a gente conhece, e que têm uma vida e um hábito de falar em línguas. E eu posso citar a minha experiência, que tem sido a de buscar, praticar, e como isso tem transformado a minha vida. Eu tenho falado com os meus discípulos, volta e meia eu mando lá no grupo da gente, e aí, já orou em línguas hoje? Para estimular realmente isso. E isso tem feito diferença na minha vida, tem feito diferença na vida da igreja. Eu queria te convidar a isso. Se você nunca falou em línguas, ou se você fala em línguas apenas em dias de festa, crie o hábito, a disciplina de orar em línguas todos os dias. 15 minutos, 20 minutos, meia hora, andando na rua, no trabalho, no ônibus. Aproveite o tempo. Crie um hábito de orar em línguas e você vai ter uma transformação na sua vida. Se você não fala em línguas, eu quero te convidar a orar para que Deus possa colocar isso na sua vida. Sabe? Basta você pedir. A palavra fala o seguinte, deixa eu achar aqui o texto. Cadê o texto? Lucas 11:13 fala assim: seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A promessa do Senhor é dar o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. E com o Espírito Santo falar em línguas. Marcos 16:17 fala: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Então, basta você pedir, dizer: Deus, eu quero falar. E Deus vai colocar palavras no seu coração. Como é que eu faço daí para falar em línguas? Cara, tira um tempo, reserva, bota uma música se para você é bom, vai num lugar isolado, fecha a porta do teu quarto, entra no teu carro, não sei. Marca um encontro com o Senhor. Ouve a voz dele, fala com ele, diz: Deus, eu quero falar. E começarão a vir palavras na sua boca, na sua mente. Essas palavras é o Senhor que está colocando, é o Espírito que está colocando. Começa a falar. Você vai aprender a falar falando. E depois que começar, não pare mais. Não diga assim: opa, beleza, agora eu falo em línguas. Guarda isso como um certificado. Não. As línguas são uma ferramenta para edificação, para crescimento. Nós somos expostos de glória em glória ao Espírito, nós somos transformados, nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, quero te recomendar. Se você tiver alguma dificuldade, me procura. Eu vou ter todo o prazer em te explicar, em te ajudar e te conduzir a isso. E eu tenho certeza, é a vontade de Deus que você fale em línguas, não apenas uma vez, mas seja um hábito na sua vida, uma disciplina que vai trazer liberdade da sua própria mente, vai edificar a tua fé e vai edificar o teu caráter em Cristo. Tá? Fale em línguas. Você já falou em línguas hoje? Se não falou, o que está esperando? Deus te abençoe.